Todos nós temos muitas experiências e cada experiência deixa sua marca. Cada pensamento, cada influência nos molda de certa maneira a mente. E é uma coisa essencial, morremos para tudo o que temos experimentado, para que a mente se torne jovem, fresca e inocente. Só uma mente inocente que, embora tenha passado por milhares de experiências, está morta para o passado. Só ela pode perceber a verdade e transcender as criações humanas. E o medo, assim me parece, é uma das forças corruptoras e destrutivas que tornam impossível essa inocência. O medo é o tempo psicológico. Não há medo quando não temos o tempo psicológico. Se não há um amanhã para o qual nos estamos movendo e não há lembranças do passado, o medo em todas as formas deixa de existir. Nasce o temor quando o pensamento se projeta no futuro ou se compara com o que ele próprio foi antes. Psicologicamente, o tempo é pensamento, tanto consciente como inconsciente. E é o pensamento que cria o temor. Temos toda espécie de medo. Medo da morte, medo de adoecer, medo da velhice, medo de perder as satisfações que temos experimentado, medo da opinião pública, de não nos preenchermos, de não termos êxito, de sermos ninguém. Como tememos, buscamos vários meios de fuga, tanto exterior como interior. E para a maioria de nós, a religião se tornou um extraordinário meio de fuga ao medo. Para compreender o medo, temos de compreender o processo do pensar, todo o mecanismo do pensamento. Como já salientei, revela escutar o que se diz sem concordar nem discordar, porque nós estamos considerando fatos e não ideias. Estamos considerando fatos independentemente de que sejam agradáveis ou desagradáveis. E se somos capazes de considerar o fato, que é o medo, escutar-lhe todo o conteúdo, ver sua estrutura, estou bem certo de que então a mente ficará num instante livre do medo. Mas nós não sabemos escutar, porque estamos sempre procurando fugir ao medo. Queremos dissolvê-lo, descobrir uma maneira de nos livrarmos dele, descobrir sua causa. Chamamos ao fato medo e a palavra se torna então da máxima importância. Por essa razão, nunca escutamos o fato. O descobrimento da causa do medo não é a libertação do medo. Com muita análise e investigação, é possível conhecermos a causa do medo. Mas, no final de tudo, continuamos a temer. E se não estivermos realmente livres do temor, qualquer espécie de busca, qualquer espécie de investigação, só produzirá mais ilusão ou desfiguração. O homem verdadeiramente religioso, se posso empregar essa palavra, não tem medo, psicologicamente e interiormente. Por homem religioso, eu entendo um homem total, e não aquele que é meramente sentimental ou que foge ao mundo, narcotizando-se com ideias, ilusões e visões. A mente de um homem religioso é muito tranquila, sã, racional, lógica, e dessa mente é que necessitamos, e não de uma mente sentimental, emotiva, medrosa, enredada em seu especial condicionamento. Desejo, se possível, examinar essa questão do medo de maneira tal que, no próprio ato de escutar, o ouvinte deixe de temer. Como sabe, desejamos ficar livre do medo para todo sempre. E não existe tal coisa, ficar livre para todo sempre. Para se compreender isso, é preciso compreender a continuidade. O que dá continuidade a uma coisa, agradável ou desagradável, é o pensar nela. Ao pensarmos a respeito de uma coisa, lhe damos continuidade. Damos continuidade ao medo com o pensar sobre ele.
Mas isso não significa que não devamos investigar o processo total do temor. Como disse, o medo é o tempo, no sentido psicológico, e o tempo é pensamento. Tempo é o processo de vir a ser, evitar preencher-se. Sou isso e quero ser aquilo. O tempo, portanto, é o fator do medo. Quando você vê diretamente em presença de uma coisa, qualquer que ela seja, nesse momento não há medo, mas o pensar a seu respeito atemoriza. O pensamento é a reação da memória. A memória, no sentido comum, é necessária, porque, do contrário, nós poríamos à frente de um ônibus em movimento ou tomaríamos nas mãos uma serpente venenosa. Mas quando a memória cria o pensamento como reação, ela se torna um empecilho e gera medo. Isso é um fato psicológico. A morte é o desconhecido. Mas ao dizermos que tememos a morte, não estamos realmente com medo ao desconhecido, porém com medo de deixar o conhecido, de deixarmos as coisas que temos experimentado, fruído e construído. O pensamento é essa memória do conhecido e a respectiva reação. O pensamento, pois, nunca pode ser livre. Não há liberdade de pensamento, porquanto o pensamento está sempre condicionado, é sempre reação da memória. E para se ficar totalmente livre do medo, cumpre compreender a formação da memória como continuidade. Como mecânico, cientista, engenheiro e etc., necessita da continuidade da memória, pois do contrário você não poderia exercer suas funções. Mas a continuidade do pensamento, como feixe de lembranças relativas ao eu e ao meu, e as reações desse pensamento condicionado, tudo isso é tempo psicológico e medo. O pensar na morte, o súbito findar de tudo que conhecemos, gera medo e lhe dá continuidade. Assim, para que o medo termine, é necessário que o pensamento termine. Você pode dizer, isso é uma coisa estapafúrdia, como posso eliminar o pensamento? Se ponho fim a todo pensar, como poderei ganhar o meu sustento? Como poderei continuar no meu emprego no dia de amanhã? E há duas espécies diferentes de pensar. Pensar para exercer uma função e pensar no sentido de servir-se dessa função como meio de adquirir posição. A continuidade psicológica do pensamento, que se forma quando utilizamos a função como meio de adquirir autoridade, posição, prestígio, é essa continuidade que gera o temor. Tenha a bondade de me ouvir. Isso não significa que deva aceitar o que estou dizendo, mas sim escutar simplesmente. Não estou te contando fábulas, não estou te dizendo nada de extraordinário. Apenas assinalo o fato de que o tempo, no sentido psicológico, causa medo. O tempo é o veículo do pensamento. E o homem que deseja ficar completamente livre do medo tende por fim ao pensamento. Isso requer atenção. Não concentração, porém atenção total a cada pensamento. Se puder dar atenção a cada pensamento, importante ou sem importância, profundamente significativo ou sem muita significação, verá então que nesse estado de atenção completa ocorre o findar do pensamento.